Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui estamos para nosso projeto Café com Acupuntura, onde eu estou falando sobre as questões da inteligência emocional nas patologias emocionais e como preveni-las, inclusive nas patologias físicas. Tudo bem com vocês? Ana Valéria, Thomas, Julie, Nuno, tudo certo? Vou só recarregando os canetões aqui para nós falarmos hoje sobre patologias do elemento água. Na quinta-feira passada, antes do Natal, nós falamos sobre as patologias do elemento fogo. Vamos lá, que ainda temos mais 2 lives antes de entrarmos definitivamente em 2022. O ano que vai mudar a vida de muita gente. Se preparem para o ano que vem, hein? Vai ser um divisor de águas. Reflexologia, Alexandra, Maione, Fernanda, olha só, a Fernanda tá aí, Thomas, Licele, 9 meses a mais, sejam todos muito bem-vindos e se preparem para Margarete, para a nossa live. Teremos mais duas lives este ano. É isso aí, Maione. 2022 vai mudar a vida de muita gente. Se preparem. O que vai acontecer, se vocês estiverem preparados, as coisas boas acontecem. Coisas boas só acontecem para quem está preparado. Vamos juntos? Juntos podemos chegar muito mais longe, hein? Já falei para vocês. Se você quiser ir mais rápido, você pode ir até sozinho. Mas se você quiser ir muito mais longe, vá acompanhado. Vamos juntos. Se preparem. Vamos lá então, pessoal. Canetões recarregados. Opa, deixa eu colocar aqui, né? Fixar. Café com Acupuntura. Elemento água. Isso. Fixou. Pronto. Vamos lá então. Pessoal, falamos então, né, na semana passada, em especial na quinta-feira, né, sobre as patologias do elemento fogo, né? E agora, aproveitando, eu vou falar sobre o elemento água. Então, todas as nossas ideias, eu falei sobre isso, né? E para falar sobre o campo das ideias, nós precisamos de fato entender e compreender como acontece a interação energética com as emoções. Então, vou fazer aquela breve revisão que eu sempre faço, né? Então, tudo começa no momento da concepção, que forma a primeira célula, que carrega a célula ovo ou zigoto, é a primeira célula do nosso organismo, e essa célula que dá a interação energética para a formação do primeiro meridiano de energia formado, que é o meridiano Chong-Mai, que passa pelo coração até chegar ao cérebro. É lá no sistema nervoso central que acontece, né, a codificação, a decodificação das emoções, e então temos a interação com o campo das ideias. Então é aqui no sistema nervoso central que ocorrem as ideias, os pensamentos. E todos os pensamentos e as ideias, então, vêm com uma energia básica, que é a energia ancestral, que vem de onde? Do meridiano Chong-Mai. Meridiano Chong-Mai. Então, toda e qualquer emoção que nós sentimos, ela vai passar pelo coração, vai recepcionar essa energia, o coração então vai bombear o sangue, que essa é a função dele, e quando ele bombeia o sangue, ele imprime no sangue essas emoções. Essas emoções então vai chegar no sistema nervoso central, lá no cérebro,
tá? No sistema límbico, no sistema nervoso autônomo, nas amígdalas do sistema límbico, e vão gerar, então, um processo de interação com o sistema nervoso central. Só que quando nós pegamos essas ideias, né, e decodificamos elas, essas emoções, nós temos dois caminhos, né, que são elas continuarem no campo das emoções ou elas se tornarem sentimentos. Então, as emoções, elas causam um desequilíbrio energético lá no sistema nervoso central, que vai gerar um desequilíbrio energético porque ela desencadeia uma liberação gigantesca de hormônios e neurotransmissores, e isso vai gerar, então, desequilíbrios energéticos que podem virar patologias físicas. Agora, se essa emoção, ela lá no sistema nervoso central, ela chega no sistema límbico, ela passa lá pelas amígdalas do sistema límbico, e ela chega no neocórtex, que é o local onde ela é reconhecida, ela se transforma de emoção em sentimento. Então, a emoção, ela é um gatilho. É algo rápido que acontece instantaneamente. Para quê? Para te tirar da zona de conforto, para te mostrar algo que não está adequado ali na sua vida. Então, essa emoção, ela não pode ficar aprisionada. Ela precisa ser liberta. E essa emoção, então, ela que gera vários desequilíbrios. Por isso que a proposta do curso de inteligência emocional com acupuntura é favorecer a interação do sistema límbico ali, do sistema nervoso autônomo, com o sistema nervoso central, com o neocórtex, com estruturas mais complexas e elaboradas, para que isso gere um processo de quê? De transformação de emoção em sentimento, porque a emoção, ela vem e se ela fica, ela te paralisa, ela gera desequilíbrios energéticos, ela gera patologias físicas. Mas quando a emoção ela é conscientizada, ela é racionalizada, essa emoção, então, ela gera um equilíbrio muito maior. Por quê? Porque ela traz paz, serenidade, tranquilidade, calmaria, contentamento. E isso gera um processo de evolução pessoal, profissional, de autoconhecimento. Então você tem o autoconhecimento daquela emoção, então toda vez que você tem esse gatilho emocional, você sabe lidar com essa emoção de uma forma muito mais ampla. Você entende o seu corpo, você entende todo o processo que uma emoção causa em você, então você acaba gerando uma prevenção. Então a base para a inteligência emocional, ela se dá através de quê? Ela se dá através do autoconhecimento. Por isso que dentro do curso eu repito várias vezes, faça os protocolos em você primeiro. Porque esse autoconhecimento que vai acontecer contigo, o autoconhecimento que acontece interno, vai gerar uma interação muito maior, como saber lidar com o outro, como saber se colocar no lugar do outro. Então isso gera também empatia. Então o autoconhecimento, ele é capaz de gerar um processo de autocuidado e um processo de compreender as suas emoções, de saber lidar com as suas emoções. Se você compreende as suas emoções, você fica mais motivado, porque você sabe como fazer isso. E quando você tem o autoconhecimento, sabe controlar as suas emoções, né, e que você tem esse processo de autoconhecimento, de controle das emoções, de saber lidar com essas emoções e também de ajudar o próximo, isso vai gerar um processo de empatia, de saber colocar no lugar do outro.
de saber entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Então isso fica muito mais fácil de você propor um tratamento para a pessoa que precisa, que está do seu lado. Certo? Então, esse autoconhecimento é importante, é por isso que eu falo e repito várias vezes, faça os protocolos em você. Os alunos do curso de inteligência emocional que fizeram os protocolos neles mesmos viram diferenças gigantescas. Certo? Então, essas emoções é o que nós precisamos melhorá-las para termos todo o processo de inteligência emocional. Melhor que isso ainda é nós entendermos todo esse processo de uma forma muito mais abrangente, que vai se dar, né, na forma de prevenção de patologias. Prevenções de patologias. Quer entender por que isso acontece? Então vamos lá. Né? Se nós temos uma emoção, essa emoção chega aonde? No sistema nervoso central. Através de qual caminho? Do caminho do meridiano Chong-Mai, que passa pelo coração e chega lá no sistema nervoso central, para ter a decodificação, para ter a conscientização, a racionalização dessas emoções. Então essa emoção chega lá e ela vai gerar um processo muito complexo no sistema nervoso central, de interação do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, com as amígdalas, com o hipocampo, com o hipotálamo, com estruturas do corpo caloso lá do sistema límbico, interação com o neocórtex. Isso é uma cascata de reações que acontece momentaneamente quando a emoção chega. E uma emoção, ela é tão palpável, mas tão palpável, que se você colocar o paciente com um quadro emocional alterado, numa ressonância magnética neurofuncional, é visível você ver diversas regiões sendo estimuladas, recebendo mais circulação sanguínea em determinadas regiões, mostrando esse desencadeamento das emoções. E toda essa interação lá no sistema nervoso central vai gerar uma base neuroquímica com liberação de hormônios e neurotransmissores uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão gerar toda uma interação lá no sistema energético. Então, esses hormônios e neurotransmissores vão cair na corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea, ela passa, então, ela é recepcionada pelo coração. Mas cada órgão e cada víscera recepciona também sangue para ter a sua nutrição energética e até mesmo física. O fígado à noite atrai o sangue para fazer a limpeza energética e emocional. Então, essa corrente sanguínea aqui, esses hormônios e neurotransmissores que caem na corrente sanguínea, vai interferir onde? Nos órgãos e nas vísceras. Os órgãos e as vísceras produzem uma matriz energética. Então, cada órgão produz uma matriz energética. Então, vou colocar aqui, matriz energética. Cada órgão e víscera produz uma matriz energética. Então, o rim e a bexiga produzem a essência de. O coração e o intestino delgado produzem a essência Shen. O pulmão e o intestino grosso, a essência Po. O estômago e o baço produzem quem? Produzem a essência I. E o fígado e a vesícula biliar produzem a essência Hum. Essas essências são fatores energéticos que vão circular dentro dos meridianos de energia principal. Então, essa matriz energética vai percorrer dentro dos meridianos de energia principais.
E quando uma emoção gera liberação de hormônios e neurotransmissores, isso aqui gera alterações no órgão e na vísceras, alterações na matriz energética. Alterações na matriz energética. Que isso, então, vai favorecer o desequilíbrio energético que pode gerar o quê? Uma patologia. Patologia. Vamos ser mais específicos? Vamos ser mais específicos? Vocês estão compreendendo isso aí, pessoal? Como que está? Vocês estão entendendo? Esse processo? Manda a cabecinha saindo de fumaça aí se vocês estão entendendo. Show! Érica, Renato, Carla, Cali Costa, Adele, Rômulo, só psicopedagogia para idosos, Áurea, Roberta, show de bola, maravilha. Então, se vocês estão entendendo, ó, Arita tá aí conosco também, Matheus, show de bola. Então, é isso que acontece quando nós temos uma alteração emocional. Olha só o nível que nós vamos chegar nisso aqui. Porque quando então, né, hoje eu propus falar sobre a água, sobre o elemento água. Então, quando essa emoção, né, passa pelo Shomai, que você tem interação com a emoção, com o medo, que é o do elemento água, esse medo então vai pegar o meridiano Shomai. Ele vem aqui, passa pelo coração, é recepcionado pelo coração e chega no cérebro. Lá no cérebro ele vai gerar um desequilíbrio, né? Lá nas amígdalas do sistema nervoso central e vai promover então a liberação de hormônios, de neurotransmissores, de adrenalina, de cortisol, de vários hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, que vai gerar alteração dos órgãos e nas vísceras. Em especial, qual órgão e qual víscera? Nesse caso aqui, no rim e na bexiga. No rim e na bexiga. Então, essa energia do medo que cai lá no rim e na bexiga vai gerar uma alteração na matriz energética. Qual que é a matriz energética que o elemento água, que o rim e a bexiga metaboliza? Não é a energia ancestral? Não é o rim que metaboliza a energia ancestral? Então, essa energia ancestral, quando ela recepciona o medo, ela resfria o rim e resfria a bexiga. O rim, ele coordena então a energia ancestral e quando ele resfria, ele não consegue metabolizar a energia ancestral, porque a energia ancestral já tem uma característica sendo levemente fria. Então ele precisa da energia Yang para metabolizar a energia ancestral. Se tem frio, ele não tem muita energia Yang, então ele não metaboliza muito bem a energia ancestral, gerando um resfriamento das energias. Quando você fica com medo, você não resfria, sua barriga não fica geladinha, né? Quando você assusta muito e fica com um certo medo, isso não gera um resfriamento no seu triplo aquecedor inferior? Então, isso começa a gerar justamente isso, Marcelo. Uma insuficiência de energia ancestral. Porque o rim não consegue metabolizar essa energia ancestral. E ele não metabolizando essa energia ancestral, ele passa essa energia de característica fria para os meridianos de energia principais. E o meridiano de energia principal do rim passa onde? Ele passa na planta do pé, sobe na lateral, vem na região posterior aqui, passa em todo o abdômen. Por isso que resfria o triplo aquecedor inferior. E o meridiano da bexiga? O meridiano da bexiga vem na lateral do pé, sobe para o posterior e vem na região das costas. E passa 2 vezes na região da coluna. Passa 2 vezes na região da coluna. Quando ele passa, então, 2 vezes na região da coluna, o que ele gera? Ele gera um resfriamento. E esse resfriamento faz com que a musculatura contrai.
A musculatura da região da coluna contraída, né, por esse desequilíbrio energético de energia fria, que vem lá da emoção, do medo que não foi decodificada, não foi racionalizada, não foi conscientizada, gera então uma nutrição energética da musculatura paravertebral lá da coluna mais tensa. Se tem frio, não deixa mais travado a coluna? Não deixa mais travada a coluna? Sim, Matheus. O meridiano da bexiga ele é descendente. Ele nasce aqui na região do olho e vai. Mas ele passa em nutrição nessa região da coluna. Então ele desce, depois ele sobe e desce novamente. Tá? Interessante, tem um paciente que tem medo, se treme toda. Ou seja, vou incluir alguns pontos do rim. Exatamente, Maiane. Por que ele treme de medo? Porque o organismo precisa gerar o quê? Contração muscular. A contração muscular gera gasto de energia, então transforma a energia em calor. Para quê? Para aquecer esse paciente. Por isso que muito se fala que o paciente está tremendo de medo, ou que a pessoa está tremendo de medo. Nossa, aquela pessoa teve um medo tão forte que ela ficou se tremendo de medo. Por quê? Porque tem muita energia fria. Porque a interação lá no sistema nervoso central resfriou as energias por conta dos hormônios e neurotransmissores que essa emoção proporcionou nesse paciente. Ou nessa pessoa. Certo? Então, essa energia fria contrai a musculatura. Contrai a musculatura. Gera o quê, então? Vai começar a gerar as patologias. Quais patologias? Dores, coluna. Seja ela lombar, seja ela torácica ou seja ela cervical. O tremor essencial, ele pode estar ligado ao medo, mas geralmente esse tremor essencial, o tremor do Parkinson, ele tem essa característica também porque tem um acometimento do sistema nervoso central, então tem o elemento água envolvido, mas temos que entender porque aqui eu falo de algo muito segregado para ficar didático para vocês entenderem. Mas a maioria dessas patologias terão outros elementos envolvidos. O tremor essencial tem a madeira também envolvida, tá? Então, eu separo e segrego isso aqui para ficar didático para vocês. Mas os nossos pacientes, eles entram nos 5 movimentos, nos 5 elementos, tá? Entendam isso porque isso faz muito essencial na nossa compreensão. Beleza? O que eu coloco aqui é justamente para ficar mais fácil e entendível para vocês, separando. Muito bom seria se nós pegássemos um paciente, nossa, ele só tem desequilíbrio do elemento água. Seria muito mais fácil de tratar. Mas não. O paciente é um combo de desequilíbrios energéticos, até mesmo porque a água nutre a madeira nutre o fogo nutre a terra nutre o metal domina a madeira domina a terra. Então, se liga nisso aí, porque as patologias não serão isoladas, tá? Exatamente, Paulo Américo. Vento interno. Tá? Então, esse vento interno pode vir, né, e desequilibrar o fígado, gerando tremor essencial, acometendo também o sistema nervoso central, a água envolvida, ou a água desencadear o tremor essencial, né, a água não nutrindo a madeira tirando a energia da água. Perfeito? Então, essa energia fria começa a gerar o quê? Dores na coluna. É o elemento água que nutre todos os ossos, então aqui pode vir também dores ósseas. Dores ósseas. É o elemento água que nutre o joelho, então pode vir doenças de joelho. É o elemento água, é o rim que passa nessa região do abdômen aqui, gerando também uma nutrição da fertilidade. Então, questões de fertilidade podem estar envolvidas com o quê? Com o elemento água.
com a emoção da água. Frio no aquecedor inferior, pode vir disenteria? Pode. Olha a água interferindo no metal. Tá? Audição, coloração dos cabelos, o embranquecimento dos cabelos. Por quê? Porque está gerando desequilíbrios, enurese, né? Então, está gerando desequilíbrios energéticos, uma emoção gerando desequilíbrios energéticos, gerando patologias físicas. Se tem frio, se tem medo, se tem insegurança, a bexiga recepciona esse frio e diminui o seu volume. Quando ela diminui o seu volume, você vai ter um volume menor, então você vai ir ao banheiro com mais frequência para fazer o quê? Um volume baixo de xixi. Às vezes a pessoa bebe até pouca água, só que ela vai muitas vezes ao banheiro. Por quê? Porque o volume foi resfriado da bexiga. Certo? Se tem frio, não gera uma nutrição nos rins, uma nutrição na bexiga, predispõe o paciente, diminui a interação da energia Wei-Qi nessa região, predispõe o paciente a ter o quê? Mais infecções de urina. Se tem frio, o frio densifica as energias, podendo gerar o quê? Alteração de forma. Olha a água interferindo lá na terra, gerando cálculo renal. Vocês estão compreendendo o quanto a emoção ela pode gerar patologias físicas, infecções urinárias de repetições, cistite, candidíase. Por quê? Por que a candidíase? Porque o medo, a insegurança lá não deixa, olha só, o medo, a insegurança, né? Aqui, ó, a emoção, o medo, a insegurança gera alterações de hormônios que resfria as energias. Se resfria as energias, aqui nós temos também os pulmões que mandam energia para os rins. Se o pulmão não consegue produzir energia Wei-Qi, os rins não recepcionam essa energia Wei-Qi, não protege. Se não protege, fica fácil de entrar o quê? Fatores patógenos externos. Candidíase. Ah, professor, então até a candidíase você pode pensar como algo que vem por conta das emoções? Sim. Tudo. Seu paciente tem dor no joelho, seu paciente tem dor lombar, dor cervical, entenda e busque compreender ele nas suas emoções. Você terá um salto no tratamento gigantesco. Né? Então, quando nós temos e compreendemos isso, para mim, foi uma virada de chave. Foi uma das maiores viradas de chaves dentro da medicina tradicional chinesa, que é compreender as emoções do meu paciente e saber tratá-las. Aí, fica muito mais interessante. Por quê? Porque depois que surgiu os protocolos do curso de inteligência emocional, que eu comecei a utilizar eles com mais frequência e coloquei isso em prática, chegava um paciente com dor lombar no consultório, eu não colocava uma agulha na lombar dele. Eu usava o protocolo de dessensibilização energética do elemento água. Por quê? Porque eu precisava que essa dessensibilização fosse lá no sistema nervoso central dele e transformasse o medo em coragem, que é a transformação da emoção em sentimento. Aí eu utilizava a dessensibilização energética do elemento água. Quando eu fazia isso, o paciente melhorava rapidamente, sem colocar uma agulha na lombar. E aí, ó, aqui nós temos
Aqui nós temos diversos alunos do curso de inteligência emocional. Já aconteceu isso com vocês? De você usar a dessensibilização do elemento água, o paciente tem uma dor no joelho, uma dor lombar, e ele melhorar essa dor sem precisar colocar uma agulha na região? Você usar a eletroestimulação nessa região? Sim ou não? Tratar a emoção vai equilibrar definitivamente os meridianos? Olha, definitivamente não. Mas você vai reequilibrar ele. Por que não definitivamente, professor? Porque nós estamos falando de ideias, de pensamentos, de emoções. E quando uma emoção ela vem, ela gera o desequilíbrio. E nós estamos o tempo inteiro propensos a ter interações emocionais. O que o curso de inteligência emocional propõe é favorecer essa emoção, transformar essa emoção em sentimento. Que isso vai se dar por quê? Por conta do autoconhecimento. Se você dessensibiliza a emoção do medo em você, toda vez que um medo chegar, você já sabe o caminho do processo de transformar ela em sentimento. Então, toda vez que você chega num lugar e você quer ir de um ponto A ao ponto B numa cidade, por exemplo, e você não sabe o caminho, você fica perdido, você demora mais tempo, você tem que perguntar para outras pessoas. Mas quando você chega e você sabe, nossa, eu quero ir lá na praça fulano de tal, você sabe o caminho, você vai entrar no seu carro e vai chegar no seu destino. Você não precisa perguntar, você sabe o caminho, então você vai. Então o curso de inteligência emocional ele te mostra o caminho, ele te dá um autoconhecimento. E quando você sabe o caminho, fica fácil. Então vai definitivamente, você nunca mais vai ter medo? Não, você vai ter medo porque o medo ele é essencial. O medo que protege você que protege o nosso organismo. Por exemplo, se você chega num barranco e tem uma vala de 50 metros de profundidade, se você não tem medo, você chega e pula. É o medo que não deixa você pular. Isso protege a sua vida. Então, você vai ter medo, só que vai facilitar você a entender e transformar ele em coragem. Por quê? Porque a emoção se transforma em sentimento quando você racionaliza, você conscientiza a sua emoção. Agora, se você não tem essa capacidade cognitiva de conscientizar essa emoção, aí gera as patologias físicas. Gera o quê? Síndrome do pânico. Sabe as pessoas que têm síndrome do pânico? O medo dela está tão grande que ela não tem o cognitivo para entender e racionalizar aquele medo. Aí gera o pânico. Gera a síndrome do pânico. Certo? BP4 e CS6 atribuídos com pontos que fortalecem a água, pode utilizar, tá, Matheus? Pode utilizar. Tá? Gosto muito de tratar o emocional na auriculoterapia. Resultados tops. Tem muito resultado top mesmo. Muito bom. Certo? Olha o Matheus. Muito bom. Preciso. Professor, a baixa autoestima está mais ligada com qual sentimento? Olha, a baixa autoestima ela pode estar ligada a vários elementos. Vários elementos. Pode estar ligado ao elemento água, se você tem uma baixa autoestima por insegurança. Tá? Você pode ter uma baixa autoestima por timidez, tá? Do elemento metal. Então você é muito tímido, você não consegue ser extrovertido, então pode gerar uma baixa autoestima. Você pode gerar uma baixa autoestima por preocupação, por achar que você não é perfeito, você quer tudo perfeito e você se acha imperfeito, isso pode gerar uma baixa autoestima. Você pode gerar uma baixa autoestima por frustrações do elemento madeira. Então a baixa autoestima ela pode estar ligada a qualquer um dos elementos, certo? Então a Maione perguntando aqui o que significa emoção gerar sentimento. Emoção gerar sentimento é você transformar aquilo que gera desequilíbrios em você em algo que te traz tranquilidade, calmaria mental, contentamento, paz. E isso se dá através da conscientização, da racionalização das emoções. Então aqui, todas as emoções, elas passam pelo chão mai, chega no tronco cerebral, aqui nós temos o cerebelo,
Temos o sistema límbico e temos o neocórtex. Neocórtex. Quando você tem uma emoção, tá? Quando você tem uma emoção, essa emoção, então, ela chega pelo meridiano Chong-Mai, passa aqui em tronco cerebral, em regiões mais baixas do sistema nervoso central e chega no sistema límbico. Lá no sistema límbico, ela dessensibiliza as amígdalas. Em especial, não só elas, tá? Mas ela é a principal. Certo? E quando ela dessensibiliza as amígdalas, se ela fica aprisionada, falando num termo mais grotesco aqui, se ela fica aprisionada no sistema límbico, ela gera essa cascata que eu falei aqui e desencadeia as patologias físicas. Mas quando você tem a capacidade de transformar isso aqui na cognição, no pensamento, principalmente em atuação do lóbulo pré-frontal, que é o lóbulo ligado ao planejamento, ao discernimento, à decisão, quando você racionaliza essa emoção, quando você entende o porquê que você está tendo uma tristeza, está tendo uma depressão, está tendo um medo, uma insegurança, uma síndrome do pânico, quando você racionaliza a sua frustração, racionaliza e conscientiza a sua preocupação, isso é transformado automaticamente em sentimento. Em sentimento. Certo? Então esse sentimento, ele bloqueia a liberação desses hormônios e neurotransmissores que vão causar desequilíbrios e alterações nos órgãos e nas vísceras. Então quando você transforma o medo, por exemplo, em coragem, não é o cortisol e a adrenalina que é liberado, mas libera serotonina, libera dopamina, que vão fazer uma alteração no órgão e na víscera, não gerando desequilíbrio energético, mas gerando um processo de reequilíbrio. Então, esse medo, ele não chega e não te paralisa, gerando uma síndrome do pânico. Mas esse medo, ele é transformado rapidamente em coragem e você consegue atuar frente aos seus medos. Você tem coragem para enfrentar os seus medos. Se você, por exemplo, tem medo de dirigir, né? E esse medo te paralisa, você entra no carro e não consegue sair porque você tem medo de dirigir, pensa o quanto isso é prejudicial para a sua vida. Mas quando você conscientiza, racionaliza e entende, nossa, eu sei dirigir, por que eu tenho medo? Eu não vou fazer nada de errado. Você está racionalizando esse medo. Então você transforma ele em coragem. Então você pega o carro e sai, dá uma volta no quarteirão uma vez. Nossa, não aconteceu nada, então vou ali no supermercado que é 2 quarteirões, aí você vai no supermercado e volta, nossa, foi tranquilo. Aí você vai lá no centro da cidade, voltou, nossa, que legal. Aí você faz uma viagem próxima, para a cidade próxima, daqui um dia você vê, nossa, tô dirigindo para tudo quanto é lado e não tenho medo mais. Por quê? Porque você conscientizou, você racionalizou esse momento. Perfeito? Conseguiu compreender? Prof, tem alguma coisa a ver a época da menstruação com pânico? Sim. Sim. Quando chega a menstruação para a mulher, ali na infância, na transição da infância para a adolescência, é uma insegurança, é tudo novo, gera medo, gera insegurança. Nossa, como que é isso? E quando isso acontece, se gera medo. Se você não racionaliza, pode gerar o pânico. 9 meses mais. Deixa eu procurar aqui. Que eu não vi. E quando a dor lombar vem por hérnia de disco? Já teve alteração da estrutura? Sim. Sim. Aí é aquela interação dos 5 elementos. A água recepciona o medo. Então, se você tem medo, você resfria as energias. Se resfria as energias dos meridianos de energia aqui, você contrai a musculatura. Contrai a musculatura, começa com a dor lombar. Aí vem a dor lombar. Dor lombar. E essa dor lombar, ela vem, a princípio, por conta de quê? Por conta de uma contratura muscular. Só que se essa contratura muscular fica por muito tempo, se esse medo fica ali gerando esses desequilíbrios por muito tempo, a musculatura contraída por muito tempo, ela começa a fazer o quê? Olha só,
olha só, as vértebras lombares. Se tem contratura por muito tempo, elas começam a gerar uma pressão aqui no disco intervertebral. Essa pressão no disco favorece o surgimento da hérnia. Aí a hérnia já tem a alteração da terra junto, gerando uma alteração de forma. Tá vendo? Os 5 elementos interagindo, a terra não domina a água. A terra não domina a água. Agora, olha só que interessante. Se o medo contrai a musculatura, vai ter boa circulação energética, chegar muito oxigênio lá na região lombar? Não. Quem coordena o oxigênio? Não é o metal? Não é o metal? Ó, o oxigênio não vem do elemento metal? Se a musculatura está contraída, a contração da musculatura vai contrair os vasos sanguíneos. Vai chegar nutrição de oxigênio ali? Não. Sem oxigênio, os músculos começam a enfraquecer. Fraqueza muscular. Fraqueza muscular também pode gerar hérnia de disco. E é bem na região dos pontos de assentimentos ou pontos dorsais do rim, da bexiga e do medo. Vocês estão conseguindo compreender o porquê que os pontos dorsais fazem tanta relação com as emoções? Justamente porque os pontos dorsais, eles estão ligados diretamente a glândulas paraganglionares. São ramificações da medula, que é nutrida pelo elemento água, que fazem as correlações com essas emoções lá no sistema nervoso central. Vocês conseguem compreender? Olha só, essa aula de hoje, ela abre a mente de vocês para um raciocínio muito além do que é ensinado nas pós-graduações. Por isso que eu vou abrir uma nova oportunidade de uma nova turma do curso de Inteligência Emocional no início do ano que vem. Porque eu quero vocês entendendo tudo isso. Eu quero vocês compreendendo esse passo a passo para que qualquer paciente que chega para você, você entregue um resultado mais rápido para ele. Você entrega um resultado mais rápido para ele. Olha só, a Valéria Caruso está aí, ó. Ela fez o curso de Inteligência Emocional. A Fernanda deve estar aí também. Faz sentido isso ou não faz, Valéria? A Érica está aí também. Como que estão os pacientes de vocês aí que vocês atendem com os protocolos do curso de Inteligência Emocional? Surpreende nós ou não? Surpreende ou não? Quantas vezes eu fui atender um paciente, usei um protocolo do curso de Inteligência Emocional, ele me retorna, manda uma mensagem falando, nossa, eu melhorei muito. Por que isso acontece? Porque nós estamos atuando não nas patologias físicas, não nos desequilíbrios energéticos, mas nós vamos direto na causa. Nós atalhamos, pegamos um atalho. Então, se você quer ir lá no centro da cidade e você sabe o caminho, e você sabe, nossa, tem um caminho por aqui, se eu for por ele aqui eu atalho, eu consigo chegar mais rápido. É esse caminho que eu trilhei e eu quero contar para vocês. Esse é o caminho que eu quero mostrar para vocês. A Margarete está aí também. Porque quando você trata a causa, você está indo direto no foco. Se está pegando fogo aqui, mas tem um filete de gasolina chegando de lá para cá, você não tem que apagar o fogo aqui. Você tem que cortar a gasolina que está derramando lá. Senão você apaga aqui um pouco do fogo, mas está sempre alimentando o fogo. Certo? Essa live de hoje foi para explodir os miolos, né? Foi para explodir os miolos. Show? Vocês conseguem compreender, então, por que as patologias físicas acontecem? Por que se faz necessário trabalhar a emoção desse paciente? A Rita tá aí também, ó, do curso de Inteligência Emocional. Esses alunos são incríveis.
Uma vez dentro do curso de inteligência emocional, eles mudam a visão de tratamento com a acupuntura. Muda a visão de tratamento com a acupuntura. Certo? Então se prepare. Anote aí na agenda de vocês. 18, 19, 20 e 21 de janeiro. Anotem aí. A partir do dia 2 ou 3 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para vocês participarem de um mega evento. Na qual eu vou te dar mais aulas sobre isso aqui, de graça. Para você entender esse processo. Para que o paciente que chegar para você destruir a causa da patologia dele. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu te conto. Vai acontecer que você vai entregar resultado para ele, ele vai te indicar para o pai, para o amigo, para o colega de trabalho, sua agenda vai lotar. Esse é o caminho para lotar a agenda. O caminho para lotar a agenda não é você fazer um Instagram, postar, não é você distribuir cartões. Quando eu formei, eu distribuí 10 mil cartões. Ninguém desses cartões ligou para mim e falou assim, vamos marcar uma sessão? Ninguém. Sabe como eu consegui paciente? Eu fui atendendo. Atendia um, ele melhorava, aí ele me indicava pro outro, o outro melhorava, me indicava pro pai e pra mãe, eu atendia o pai e a mãe, melhorava, indicava pros amigos, e assim foi indo. É assim que cresce a agenda. Show? E aí? 2022, você quer ter a agenda lotada? Quer ter a agenda cheia? Para isso, você tem que dominar o básico. Saber tratar o que ninguém está sabendo tratar. As emoções. Saber dessensibilizar essas emoções, mas não é só dessensibilizar as emoções. Não entre no curso de inteligência emocional querendo, eu quero melhorar a depressão, eu quero melhorar a síndrome do pânico. Não. Você vai aprender a dessensibilizar essa emoção e promover uma proteção dessa emoção para quê? Para que você gere um autoconhecimento nesse paciente, para que toda vez que o medo chegue, ele seja conscientizado e transformado em coragem. É isso que eu quero. Não é você vir aqui querendo tratar, eu quero tratar a depressão, então eu vou fazer o curso de inteligência emocional. Não, é muito mais do que isso. É um processo de transformação que começa em você. Vai começar em você. Quando começa em você, reverbera muito mais gente. Olha o Matheus falando, da mesma família eu já atendi filha, mãe, agora irmão. É assim que enche a agenda ou não é, Matheus? Agora, se você tem em mãos uma técnica que é capaz de melhorar as emoções do seu paciente de uma forma rápida, e aí? Será que a agenda enche mais ou não? Professor, então não preciso fazer pacote com 10, 20, 30 sessões? Não, você não sabe como que o seu paciente vai responder. E se ele melhorar em 5 sessões? Com certeza ele vai falar, olha, eu já fiz acupuntura várias vezes, fiz 10, 20 sessões. Eu fui lá e ele melhorou com 5. E aí? Ele vai indicar para os colegas dele, que tem dor lombar também, igual ele. Para o cara que ele fez 20, 30... ou para você que melhorou em 5? Professor, mas todos os pacientes vão melhorar em 5 sessões? Não sei. Já tive paciente que melhorou com 30 sessões também. Casos crônicos, graves, progressivos. E aí? Mas com certeza foi menos tempo do que o meu concorrente. E aí? Vamos juntos? Se preparem. Porque quinta-feira que vem, depois de amanhã, às 8 horas da manhã, estarei novamente aqui com um Café com Acupuntura para falar de mais um outro elemento. Já falei de fogo quinta-feira passada, então se você não assistiu a live de quinta-feira passada, tá? Recomendo 3 lives para vocês. A de terça-feira passada, que eu falei sobre como acontecem emoções e sentimentos. A de quinta-feira passada, que eu falei do elemento fogo. A de hoje estou falando sobre a água. E na
Quinta-feira que vem eu vou falar sobre o elemento metal. Metal. Então anotem aí. Eu vou falar sobre o elemento metal. Então assistam essas já, para você chegar aqui no elemento metal já destruindo tudo. Destruindo tudo. Show? Cris, a minha graduação base é fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas fui fazer fisioterapia porque eu já queria fazer acupuntura. A acupuntura sempre foi minha paixão. Isso, no IGTV. Tá no IGTV no YouTube, tá? Se você tiver dúvida em achar, me mande um direct que eu te mando. Certo? Pra quem tá aqui também, lá nos meus stories eu postei um resultado de uma paciente, de uma aluna nossa. Vai lá e lê. Vai lá e lê. E se você gostar, mande o foguinho ou a cabecinha saindo fumaça, manda um emoji lá pra mim saber que você tava aqui na live, que você foi lá e leu o depoimento dessa aluna. Olha lá pra vocês verem. E lá nos meus destaques também, tem resultados dos alunos do curso de Inteligência Emocional. Vai lá e mande um emoji lá pra mim também. Mande pra eu saber se você tá interessado em conhecer mais sobre inteligência emocional. Se eu posso falar mais sobre inteligência emocional nos meus stories, nos meus posts. Show? Então, um excelente dia pra vocês. Nos vemos quinta-feira que vem ou a qualquer momento no canal do Acupunturista no Telegram. Se você ainda não faz parte do canal do Acupunturista no Telegram, vai lá no link da minha bio, entra lá, faça a sua inscrição lá no canal do Acupunturista no Telegram, que lá eu mando sacadas diárias. Eu estou fazendo uma série de posts sobre os pontos Ussu antigos, que são pontos que eu utilizo como tonificação e sedação dos meridianos de energia. Aproveite, vai lá. Tem conteúdo gratuito demais para você maratonar essa semana. É a última semana do ano. Para você já entrar em 2022 muito mais preparado. Beleza? Conte comigo. O ano de 2022 vai mudar a vida de muita gente. Vamos juntos mudar a vida? Vamos fazer um barulho no início do ano que vem. Vamos fazer um barulho no início do ano que vem. Eu conto com vocês. Conto com vocês. Beleza? Um grande abraço, um excelente dia, uma excelente última semana de 2021. Ainda dá tempo de fazer a diferença. Ainda dá tempo de nos prepararmos para o que vem por aí. Um grande abraço e até quinta-feira.